Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. E aí, como é que vocês estão? Como é que vocês passaram a semana? Essa tem sido uma jornada incrível aprendendo sobre o grande conflito. Nós estamos estudando a lição desse trimestre, do segundo trimestre de 2024, que é baseada no livro do mesmo tema, O Grande Conflito, da escritora Ellen White. E como você já deve saber, se você chegou agora, você vai descobrir agora, mas a gente tem seguido pelas lições os capítulos do livro. Então a gente tem visto os temas que a escritora Ellen White vai abordando, profeticamente, dentro da inspiração, e ela vai tocando vários pontos ao longo da história, mas tudo isso ligado dentro de uma trama de fundo central, que é a ideia do grande conflito, a batalha entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas, entre Deus e o inimigo de Deus. Esse inimigo ele lança uma mentira, ele tenta difamar o nome de Deus perante o universo, e o grande conflito então é essa trama onde Deus mostra para o universo a verdade sobre quem ele é, sobre o seu caráter, sobre o seu amor, sobre a sua lei, sobre o seu jeito de governar o seu universo perfeito, que infelizmente acaba se degradando por causa do pecado. Então o grande conflito também embarca nessa jornada de restauração, de redenção de todas as coisas por parte de Deus. E nessa semana a gente vai falar sobre alguns assuntos que envolvem ali o livro do Apocalipse, alguns temas bastante famosos aí que muita gente já está acostumada a estudar, e é sempre bom a gente acabar relembrando, Então, você já parou para pensar como é que alguns temas do grande conflito, do Apocalipse, coisas como, por exemplo, o santuário que a gente viu no estudo anterior, mas também a lei de Deus, o sábado, aquelas coisas sobre crise final, o fim dos tempos, você talvez já ouviu falar também sobre a tal marca da besta. Como é que esses temas eles acabam se interligando dentro desse tecido, dessa costura teológica que é o livro do Apocalipse, com todos os seus símbolos, sinais e por aí vai. Então no vídeo de hoje, no decorrer do nosso estudo dessa semana também, da lição que você vai fazer aí na sua casa, a gente está aqui para dar um pontapé inicial, para trazer alguns insights para você refletir durante os seus estudos, a gente vai tentar desvendar um pouco desses mistérios e explorar a relevância do sábado para uma geração que está muito perto dos últimos dias, dos tempos finais, então se prepara para uma jornada fascinante através das escrituras. Vamos começar então tentando entender um pouquinho sobre algo que a gente estudou na semana anterior, que é o santuário, tá certo? A gente viu que o santuário é o lugar onde Deus governa todo o universo. Ele junta ali a sua lei, o seu domínio, a sua autoridade, a sua santidade, a adoração sobre quem ele é. Tudo isso está ali interligado dentro do santuário, e o pecado ele acaba invadindo esse lugar sagrado, então tudo acontece ali dentro do santuário. E a terra, dentro da sua estrutura, dentro de todos os seus símbolos, ela se vê olhando para as sombras daquilo que aponta para uma realidade celestial. Então lá no Antigo Testamento, o santuário era esse centro da adoração, o local ali onde Deus se encontrava com o seu povo. Tudo isso para poder simbolizar de uma forma bastante pedagógica o que era o plano da salvação, que só pode ocorrer mediante a restauração da presença de Deus entre nós. Então esse era todo o propósito ali dessas sombras, desses símbolos, dessa, numa linguagem mais moderna, maquete de algo que acontecia na realidade celestial. Então quando a gente olha para o santuário, a gente vê certos detalhes, certos símbolos, como por exemplo a Arca da Aliança. E é interessante quando você estuda o formato da Arca da Aliança, que ela tem o formato exatamente de um trono, certo? Onde tem ali anjos esculpidos guardando a glória do próprio Deus. É uma realidade que também quando você estuda a Bíblia você vai ver no próprio céu. Querubins ali, cobridores que cobrem a glória de Deus. Aonde? Exatamente no seu trono, lá no santuário celestial. Então a ideia do Santíssimo, do lugar santo dos santos, onde fica a Arca da Aliança, é exatamente a presença de Deus. Só que tem um detalhe. Onde o rei se senta, ele se senta para governar, para julgar. E o que você encontra justamente dentro da Arca da Aliança? Você encontra a lei de Deus. A lei que rege a forma como ele vai governar. No caso ali, na realidade de Israel, os 10 mandamentos que foram escritos ali pelo próprio dedo de Deus. Você pode conferir essa informação lá em Êxodo capítulo 25, verso 16. Então isso mostra pra gente que a lei de Deus é algo central no seu modo de governar, no seu plano para a realidade da humanidade desde a criação. Sem essa lei, a humanidade não tem parâmetros para existir.
não tem um senso de propósito. Então, sem essa moralidade, não existe governo. Senão Deus seria apenas um tirano que acorda com mau humor certo dia e resolve que as coisas vão ser de um jeito. Aí no outro dia ele está de bom humor, as coisas vão ser de um outro jeito completamente diferente. Não, o próprio Deus, ele governa através de parâmetros morais que refletem o seu caráter, quem ele é. Mas aí talvez chega nesse momento e você está falando assim, tá, mas o que o sábado tem a ver com tudo isso? Você falou aí de sábado. E a realidade é que o sábado é um desses mandamentos dos 10 ali, dessa tábua que está dentro da Arca da Aliança, que está dentro do santuário e por aí vai. O sábado é o quarto mandamento e ele é descrito ali dentro desse conjunto de leis sobre o governo de Deus como um sinal especial entre Deus e o seu povo. O sábado não é simplesmente uma ordem de Deus para seguir cegamente, ela distingue pessoas que, digamos assim, aceitam o governo, aceitam a autoridade de Deus e reconhecem a sua glória, a sua majestade sobre as suas próprias vidas. Lá em Êxodo 31, verso 13, você vai ler que o sábado é um sinal para que todos saibam que é o Senhor quem nos santifica. Então, ao mesmo tempo que o sábado é sim, de acordo com o mandamento, um dia de descanso, ele também é um símbolo da nossa dependência de Deus e da sua obra redentora. Moisés, ele deixa claro para o povo, olha, guardar o sábado não tem a ver com salvação da sua própria alma. Você não é salvo por causa que você está guardando o sábado. O sábado é um símbolo, e ele diz, para que vocês lembrem que quem vos santifica é Deus. Então ele é esse lembrete, esse símbolo de pessoas que aceitaram a autoridade de Deus sobre suas vidas e, portanto, aceitam a redenção que há em Deus. Agora, vamos tentar dar um jeito aqui de conectar esses pontos com essa ideia da crise final, dos momentos finais da Terra e com aquela ideia que você, em algum momento, talvez em algum estudo aí de Apocalipse, já ouviu falar, que é a famosa marca da besta. E aí tem aquelas imagens bagunçadas, né, de código de barra, de 666 na testa, e chip de computador, e por aí vai. Você já deve ter ouvido assim, uma variedade de criatividade, de ideias criativas. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia traz? Vamos lá. Em Apocalipse 14, versos 6 a 12, e Apocalipse 14, se você não sabe, é, digamos assim, o centro teológico de todo o livro de Apocalipse. Ali todas as coisas, elas confluem, elas acabam se encontrando, e é ali que a gente vai encontrar a famosa mensagem dos 3 anjos, ou as 3 mensagens angélicas, que são mensagens que destacam a importância de adorar a Deus, reconhecê-lo como o Criador e, portanto, aquele que governa a sua criação através, de novo, dos seus mandamentos, e como isso é contrastado com justamente aqueles que se opõem a esse governo, abraçam uma outra forma de governo, uma outra filosofia de vida para esse mundo, e portanto elas recebem aquilo que o Apocalipse vai chamar de a marca da besta. E aí o que é então essa crise final, digamos assim, essa apoteose desse grande conflito? Nada mais é do que uma batalha de lealdades, de fidelidades. A quem eu sou fiel? Onde está a minha lealdade? Eu vou seguir a Deus e os seus mandamentos e, portanto, eu vou aceitar a soberania de Deus na minha vida, com tudo o que isso exige de mim, os seus mandamentos, a sua forma de governo, a sua filosofia, o seu caráter sobre a minha vida, ou eu vou escolher viver para mim mesmo dentro de um sistema de adoração falso que coloca o eu no centro de todas as coisas, que diz, eu sou o meu próprio Deus, eu sou aquele que vai definir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, portanto, eu não preciso de uma lei moral para controlar ou para governar, para ditar os rumos da minha vida. Eu posso fazer isso sozinho. Eu posso ser como Adão e Eva, comendo do fruto e falando assim, Deus, aqui quem manda sou eu. Eu vou definir o que é bom e o que é mal, não é o Senhor que define. Então você percebe o contraste entre essas duas ideias? De um lado você tem o santuário representando a soberania de Deus que diz assim, olha, Adão e Eva, olha, Abraão, olha, povo de Israel, isso aqui que eu quero para vocês é bom, é bênção, é vida. Isso aqui, afastem-te disso, isso aqui é pecado, é mal, é morte. Deixa que eu diga para vocês, porque eu tenho essa condição, eu sou Deus, eu enxergo todas as coisas porque eu criei todas essas coisas. Ou você vai ser aquela pessoa que vai dizer assim, não, Deus, fica aí cuidando do sol e das estrelas aí, porque aqui, na minha vidinha, no meu cosmos, quem manda sou eu. Eu vou definir o que é certo do jeito que eu achar melhor. Eu vou definir o que é errado do jeito que mais me apetecer. Então, esse é o grande sistema falso que é colocado diante de nós. Adoração falsa, não é simplesmente você se pegar se ajoelhando diante de uma estátua. Ninguém é tolo o suficiente para fazer isso hoje. Só que a gente acaba se ajoelhando diante de estátuas do nosso próprio ego, sabe?
de dizer assim, não, eu vou governar minha própria vida. E aí a gente faz uma autoadoração sem perceber. Adorar é viver de acordo com a filosofia e a autoridade daquele que nos governa. Isso é adoração. Adorar a Deus é o quê? É fazer a sua vontade. As coisas estão sempre conectadas. Uma adoração que diz Deus é maravilhoso, mas você vive de uma forma vazia, é o que vai ser falado lá no Antigo Testamento. Esse povo fala coisas bonitas com seus lábios, mas seu coração, que é onde reside a verdadeira adoração, está longe de mim. Então, antes de você achar que a marca da besta é meramente assim, uma coisa estampada na sua testa para todo mundo ver, não, é uma questão de fidelidade. Onde está a sua lealdade? Em quem você deposita as suas esperanças? Então, no fim das contas, o que tudo isso significa na prática? Imagina que você viva num mundo onde existe uma pressão muito grande para você se conformar com certas normas, mas que essas normas, esses princípios vão contra os princípios bíblicos. Talvez nesse momento você seja tentado a ceder, né? Você seja encorajado a viver para você mesmo, e aí você encontra a verdade sobre o sábado dentro desse contexto, que é uma verdade que te lembra que você não pertence a essa vida desenfreada de viver para o próprio eu, de buscar os próprios interesses o tempo todo, de trabalhar para o próprio sustento sem considerar outras coisas, e que te lembra que você não pertence a você mesmo, você pertence a Deus. É Ele quem cuida de você, é Ele quem traz a você tudo aquilo que você precisa para existir, para sobreviver. E que a nossa verdadeira liberdade está justamente em obedecer a Ele, em fazer a sua vontade, não em ceder às pressões desse mundo de buscar o tempo todo essa neologismo aqui, em si mesma ação, ou seja, ficar o tempo todo voltado para si mesmo. Então, como é que a gente se prepara para essa crise, no fim das contas? Primeiro, a gente precisa fortalecer o nosso relacionamento com Deus. E isso a gente faz o quê? Sempre voltamos às mesmas teclas. É estudo da palavra, é relacionamento com Deus através da oração e, nesse contexto, entra a guarda do sábado. Então peraí, então você está falando que para eu ser salvo eu tenho que guardar o sábado. Não é que você vai ser salvo porque você guarda o sábado. De novo, qual que é a explicação que Deus dá para o povo de Israel sobre o sábado? É para ser uma constante vigilância na mente de vocês, para vocês não acharem por algum instante porque você é bom, porque você faz certas coisas, mesmo fazer a vontade de Deus. Não é isso que te santifica. O que te santifica é o próprio Deus. É Ele agindo na sua vida. E através dessa ação do Espírito de Deus na sua vida, que as outras coisas vão seguir-se uma após a outra. Então o sábado, digamos assim, no meio de um código legal, né? Legalista não no sentido pejorativo, mas de legalidade, certo? Então você tem os 10 mandamentos. E no centro desses 10 mandamentos que são ordens de Deus, você tem um mandamento que diz assim: graça. Descanse em mim, porque a salvação está em entregar a sua vida nas minhas mãos. Descansa, porque eu estou trabalhando para a sua salvação. Portanto, pare de viver os 7 dias da semana desenfreadamente buscando o seu sustento, a sua salvação. Se você parar um dia para descansar, você vai se lembrar: eu estou cuidando de você. Eu estou garantindo e trabalhando pela sua salvação. Jesus vai falar lá para os fariseus que acusam Jesus de quebrar o sábado. Ele vai falar assim: olha, eu e meu pai, nós trabalhamos até hoje. Trabalhamos pelo quê? Pela redenção do mundo, do universo, da humanidade. Então, descansar no sábado é descansar na graça de Deus, que é aquela que garante a nossa salvação. Por isso que é vital a gente compreender toda essa mensagem do grande conflito, do santuário, da salvação, da redenção, porque é algo que mostra pra gente o caminho da salvação e a importância de confiarmos em Cristo pela nossa intercessão, como a gente viu, né, na semana passada, em textos como Hebreus 4, 15 a 16, Hebreus 7, 8, 9 e por aí vai. Então, a observância do sábado, ou seja, descansar e confiar em Deus, tirando um dia para refletir e para adorá-lo, né, oferece pra gente esse tempo, esse refúgio no meio de uma semana, para que a gente possa refletir sobre o amor dele nas nossas vidas, renovar nossas forças espirituais, e é esse lembrete constante de que ele é o nosso Criador. E se ele é o nosso Criador, ele rege as nossas vidas. Descansar nele significa nos dobrar à sua autoridade. E assim a gente garante que entendemos e aceitamos que ele é o nosso Redentor, que ele vai fazer esse papel e esse trabalho nas nossas vidas, né? Ele tem um plano de salvação para a nossa vida. Mesmo no meio das maiores dificuldades, dos maiores desafios que a gente vive agora, nos últimos tempos, o que seja, ele está agindo e, portanto, nós descansamos nessa certeza. E é esse descanso que nos separa das outras pessoas que resolveram trabalhar incessantemente pela própria salvação.
Seja essa salvação através de um legalismo, de tentar guardar a lei perfeitamente para ser salvo, ou simplesmente criar novos meios de se salvar, seja construir uma torre para tocar o céu, seja garantir um emprego, um diploma, uma quantia suficiente na conta bancária, uma ideologia, seja ela de que lado for, que vai garantir assim, a redenção do ser humano intelectualmente, filosoficamente. A gente está sempre tentando trabalhar para se salvar. E com isso a gente recebe um outro tipo de sinal, que não é o sinal de lealdade a Deus. Descansar nele significa aceitar o seu senhorio sobre a nossa vida. Ele é o nosso Criador, portanto ele é o nosso Redentor naquilo que nós falhamos em cumprir. Né? Então, o que a gente aprendeu hoje? A gente viu que o santuário, a lei de Deus, o sábado, a crise final, tudo isso está profundamente interligado. O sábado é sim um sinal da nossa lealdade a Deus e assim ele acaba sendo um escudo contra as pressões que o mundo tenta impor a gente, esse ritmo desenfreado de tentar viver para nós mesmos, de nos salvarmos. Por isso, que você e eu, nós possamos cada vez mais compreender, viver essa verdade na nossa vida diária. Tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixa aí o seu like que ajuda a gente a chegar para outras pessoas também. Comente, compartilhe com os seus amigos sobre o conteúdo desse vídeo. Mande o link para alguém aí no grupo do Zap Zap, por aí vai. E não se esqueça, eu quero ouvir a sua opinião. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, compartilhe com a gente aqui embaixo nos comentários, tá certo? E a gente se vê no próximo estudo. Que Deus te abençoe.